Inaugurando as dicas de história no canal Antropoceno nessa segunda temporada para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio em 2018. O tema de hoje é um tema recorrente na prova, é um tema que você pode esperar lá no dia 4 de novembro. Hoje nós vamos falar sobre memória, logo após a vinheta. O texto da matriz de referência do Enem na área de Ciências Humanas, na sua competência de número 1, diz exatamente o seguinte: o aluno deve compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Dentre os elementos culturais que constituem as identidades, um elemento bastante importante, que é o tema desse vídeo, é justamente a memória. Aí na habilidade 2 está aparecendo analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, para começarmos a nossa discussão, nós precisamos de um conceito de memória, um conceito que não pretende esgotar o tema da memória, mas apenas criar uma instrumentalização para a tua prova. Esse é um termo transversal, que está presente em praticamente todas as componentes curriculares de ciências humanas, seja a história, a geografia, a filosofia ou a sociologia. Mas também vai além. Você pode encontrar discussões muito sérias sobre memória na área da psicologia, na área da neurologia. Para nós, para usar na prova, a gente pode utilizar a definição da filósofa brasileira Marilena Chaui. Ela diz: a memória é um processo de evocação do passado. O que significa isso? Quando você evoca o passado, você o presentifica. Você percebe os vestígios daquilo que se viveu ontem no agora. Em que lugares? Nos monumentos, nos livros, nos comportamentos, nas práticas sociais. Ou seja, o passado é algo que já não existe. O passado é algo que nós não conseguimos mais reconstruir na sua totalidade. Nós conseguimos então nos remeter a ele, entre outras coisas, pelo processo da memória. É preciso que você entenda que toda memória convive com o esquecimento. Nós nunca temos acesso a tudo aquilo que foi vivido. Nós apenas acessamos partes daquilo que foi vivido. E essas partes são muitas vezes acessadas por um processo de escolha, muitas vezes por uma atualização do passado. A memória que vai estar na tua prova não é a memória individual, é a memória coletiva, é a memória social, é a memória que é partilhada por um grupo, que é, portanto, um elemento que constitui uma identidade. Agora a gente começa a levar essa dica para uma parte um pouco mais instrumental, ou seja, como é que a memória tem aparecido na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Uma primeira dica é atenção para o Estado como um agente construtor da memória. Eu poderia usar inúmeros exemplos, mas eu vou fazer um estudo de caso aqui com você. Eu vou pegar o Estado Imperial Brasileiro, especialmente a partir do Segundo Reinado, a partir do governo do Pedro II. Havia uma grande preocupação nesse período com a integridade política e territorial do recém-criado Estado Nacional Brasileiro. Desde o primeiro reinado, movimentos sociais por toda a parte do Brasil reivindicavam independência, autonomia, federalismo, separação. Havia um temor de que o Brasil se tornasse um caso semelhante com o que vinha acontecendo na América Espanhola, ou seja, que o Brasil se tornasse, na verdade, uma colcha de retalhos de repúblicas independentes. Para tentar coibir isso, era preciso forjar o sentimento de que todos nós pertencemos a uma mesma comunidade, a uma comunidade nacional. E assim, Pedro II vai valorizar instituições preocupadas justamente com a elaboração de uma memória nacional. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, a Academia Imperial de Belas Artes, o Arquivo Público Imperial. Se nós pensarmos, por exemplo, na pintura histórica, grande parte da pintura histórica foi produzida a partir dos cânones da Academia Imperial de Belas Artes. Você está vendo agora uma sequência de imagens, que são imagens produzidas na esteira do romantismo brasileiro do século XIX, na esteira da Academia Imperial de Belas Artes, que tem como tema a origem, o passado brasileiro. Aí você encontra, desde a chegada dos portugueses, passando pela primeira missa no Brasil, o processo de independência e a valorização de um elemento que vai ser escolhido nesse contexto
como o elemento original, o primeiro brasileiro, é o passado indígena, é a ideia do índio, o índio morto, o índio romântico, o índio dos primeiros tempos da conquista. Uma segunda possibilidade de trato com a memória na prova do Enem vem aparecendo com bastante frequência, são os chamados lugares de memória. Esse é um conceito de um historiador francês chamado Pierre Nora, que entende que os lugares de memória são todos os suportes materiais que tornam possível a evocação do passado. Os livros são lugares de memória. Mas na prova, a gente deve estar muito atento, por exemplo, aos arquivos, aos museus, às bibliotecas. Já tivemos questão de prova sobre a Biblioteca de Alexandria, como uma síntese da cultura grega. Já tivemos questões de prova, por exemplo, sobre o Palácio de Versalhes como um museu que remete ao período do absolutismo francês. Mas também deve-se notar que os logradouros públicos, que são coisas que nós convivemos diariamente, também são lugares de memória. Quase todas as capitais brasileiras possuem uma Praça da República. Quase todas as cidades brasileiras possuem uma Avenida Presidente Vargas. E aí é curioso, porque São Paulo, a maior cidade brasileira, não tem uma via principal chamada Presidente Vargas. Ao contrário, ela tem uma avenida chamada 9 de Julho, que remete a uma efeméride, a uma data celebrativa, que é a Revolução Constitucionalista de 32, uma revolução que os paulistas se opuseram ao próprio Vargas. Finalmente, a terceira parte dessa dica é algo que eu peço para que você tenha muita atenção. São os embates pela memória. Quando é que eles ocorrem? Quando grupos sociais que disputam o poder ou que se alternam no poder produzem memórias distintas acerca de um mesmo evento. Pensemos num caso que já apareceu mais de uma vez na prova do exame, o caso do Tiradentes. Um homem que foi morto pelo Estado português como um criminoso, que cometeu um dos piores crimes possíveis da época colonial, o crime de lesa majestade. Alguém que foi morto e teve seu corpo esquartejado para servir de exemplo. Na transição do Império para a República, este criminoso colonial se torna um herói, um ícone do republicanismo, um mártir da independência, dono de uma efeméride, a do dia 21 de abril. Pensemos numa questão que vem ganhando cada vez mais força nas redes sociais nos últimos anos, que movimenta inclusive paixões políticas no Brasil. A questão da ditadura civil-militar brasileira. A ideia da ditadura como um regime de exceção, onde os direitos humanos, os direitos civis foram violados sem qualquer escrúpulo, hoje em dia vem sendo relativizado por determinados grupos políticos, que acabam apontando para uma época onde supostamente não havia corrupção, onde supostamente havia segurança, onde supostamente havia crescimento econômico. Aqui você tem um clássico embate pela memória. Em outros países, regimes de exceção deixaram suas marcas nos lugares de memória. Seria o caso das estátuas, por exemplo, do general Franco, nas principais cidades da Espanha. Ou as estátuas de Lenin, na região do bloco soviético durante a Guerra Fria. Após o fim desses regimes, essas estátuas com maior ou menor velocidade, elas foram progressivamente retiradas do espaço público. Ainda recentemente houve um episódio muito famoso na Bahia, onde um grupo de alunos de uma escola chamada Colégio Emílio Garrastazu Médici pediram à Secretaria de Educação da Bahia para trocar o nome da escola, pois não queriam estudar numa escola que homenageava, que guardava a memória de um ditador. A SEDUC cedeu. E foi feita uma espécie de uma enquete com a comunidade discente dessa escola, que optou pelo novo nome de Carlos Marighella, um guerrilheiro que combateu a ditadura civil-militar. Essa foi a nossa dica de hoje, eu espero ter ajudado você. Teremos outras dicas sempre às segundas-feiras até a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, com aquilo que há de mais importante da área de Ciências Humanas. Quarta-feira, Filosofia e Sociologia. Sexta-feira, Geografia. Assiste os nossos vídeos, não esquece de curtir, não esquece de te inscrever. Se quiser fazer comentários, a gente está pronto para responder e te ajudar ainda mais. Nós somos o Antropoceno. Excelência em Ciências Humanas.